Amém, amém, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando em cada coração. Irmãos, eu tenho percebido nesses últimos domingos o que Deus está querendo fazer no meio da nossa igreja. Só não vê quem não quer. Deus está começando um mover em nossa igreja. Para que vocês tenham uma ideia, eu não tenho por hábito fazer isto, mas gostaria que todos os visitantes, todas as pessoas que nos visitam, ficassem em pé nesta noite. Todas as pessoas que nos visitam, fiquem em pé na medida do possível. Todas as pessoas que nos visitam. Os novos convertidos também. Algum tempo atrás que nós não víamos um número assim, tão expressivo de visitantes. E isso tem acontecido devido às orações dos irmãos. E eu sinto que Deus está... Poderia sentar, muito obrigado. Eu sinto que Deus está movendo a sua igreja. Mas para que Deus haja, é necessário que o homem reaja. E nós estamos reagindo. Tem acontecido algumas mudanças. E essas mudanças eu creio que seja da vontade do nosso Deus. Outras mudanças ainda ocorrerão. E algum tempo atrás nós não vimos esses bancos assim, praticamente repleto. E nós estamos vendo. E a cada dia crescendo mais. Cada dia crescendo mais. Queridos, este é o ano do serviço. O ano do serviço. E eu estava sentado ali. O Senhor Deus me trouxe à memória, não vou dizer que Deus falou ao meu coração, que é muito fácil a pessoa dizer, Deus falou ao meu coração. Não, Deus me trouxe à memória algo que eu participei, um momento que eu participei, numa organização que eu participei, alguns anos atrás. Falando em serviço, me veio à mente, não sei quantos já ouviram falar de CIPA. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E a CIPA funciona em todas as empresas para evitar acidentes nessa empresa, na própria empresa. E quando você faz parte da CIPA, você faz um curso, você aprende que existe ato inseguro e condições inseguras. A condição insegura é quando a empresa coloca uma ferramenta inadequada na sua mão para que você possa trabalhar. É uma condição insegura. E o nosso Deus não tem uma condição insegura. Nosso Deus é firme, é seguro, e tudo quanto Ele coloca diante de nós é bom, perfeito e agradável. Mas só que existe também o ato inseguro. Dentro da CIPA tem um ato inseguro. E este ato inseguro, às vezes é cometido, ou é feito ou realizado pelo funcionário, ou pelo servo do Senhor, tratando-se da esfera espiritual. Então eu espero que nesta noite você tenha essa mente. O Senhor, tudo quanto o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E esta comissão interna de prevenção de acidente, existe o técnico do trabalho, poderíamos mal comparar, pegando essa figura do técnico do trabalho e pegando também essa visão da CIPA. Deus quer trabalhar através de cada um de nós para que não haja nenhum tipo de acidente em nossas vidas, na nossa família, nos nossos negócios, e na igreja dele como um todo. Então eu estava ali sentado, estava pensando nesta situação. E eu quero meditar com os irmãos nesta noite, dando continuidade ao salmo que nós iniciamos, salmo de número 91. E mais uma vez agradecendo a todas as pessoas que nos visitam, parabenizando os novos convertidos que estão conosco nesta noite. Salmo de número 91. Eu estarei lendo apenas o primeiro versículo. E depois os irmãos queiram repeti-lo por gentileza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Somente esse versículo os irmãos queiram repetir por gentileza. Pai querido, mais uma vez nos encontramos diante da Tua Palavra. E que esta palavra que sabemos que tem um poder transformador, ó Senhor Deus, que transforme a vida dos ouvintes da mesma, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam, pelas famílias aqui representadas.
e pelos novos convertidos, ó Senhor Deus, que estão na tua casa mais uma vez. Agradecimento este que te faço, e mais uma vez também eu quero te pedir misericórdia pela minha vida. Me ajude neste momento, que estarei fazendo uso da tua preciosa palavra. E em nome, por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, queridos. Quero trazer para a meditação nesta noite esse tema que vai aparecer ali: seguro de vida. Seguro de vida. Transcorreu da semana passada, mais ou menos de segunda para terça, esse pessoal que trabalha no telemarketing ligou lá para casa e eu atendi o telefone. E nisso que eu atendi o telefone, a menina falou assim: eu sou do Sinaf, o senhor gostaria? Eu falei: não. Desliguei o telefone de imediato. Eu sei que o Sinaf é algo que te ajuda, né? Numa situação desesperadora, uma situação em que você não tem a condição de realizar ali aquele funeral, mas eu falei assim: desliga, eu não quero. Nem deixei a garota acabar de falar. Eu sei que é falta de educação você desligar o aparelho, né? Assim, antes da pessoa encerrar a ligação, mas assim, não quero. Então nós vamos falar sobre seguro de vida nesta noite. E eu quero fazer logo de imediato uma pergunta a você. Você precisa de um seguro de vida ou de uma vida segura? Você precisa de um seguro de vida ou de uma vida segura? Seguro de vida você faz, e a sua esposa pode receber parte desse dinheiro. O seguro você faz de carro, o seguro você faz do teu imóvel, o seguro você faz de telefone, de celular, de uma série de coisas. Muito obrigado. De uma série de coisas você faz seguro. Mas eu quero falar especificamente a respeito de nossas vidas. Você precisa de um seguro de vida ou de uma vida segura? É algo que nós precisamos pensar, é algo que você precisa pensar também. E eu cheguei a separar aqui o significado, o que o seguro de vida, o que é seguro de vida e seus benefícios. O seguro é uma modalidade de transferência de risco na qual o segurador, mediante o contrato, se obriga a indenizar o segurado na hipótese de ocorrência de fatos danosos à vida, à saúde, aos direitos ou ao patrimônio do segurado. Então, quando eu falo aqui a respeito de uma vida segura, tudo isso que eu falei aqui, que envolve um contrato, Deus quer fazer contigo. Deus quer te proteger, Deus quer te guardar, Deus quer te dar segurança em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. E aí vem uma outra pergunta: o que é ter uma vida segura espiritualmente? E eu quero trabalhar com vocês, com os irmãos, sobre essa ideia também aqui. O que é ter uma vida segura espiritualmente? Você está seguro espiritualmente? Se o Senhor Deus lhe convocasse, te chamasse nesse instante, porque meu pai já dizia o seguinte: para morrer basta estar vivo. Dizia isto. Ouvi uma certa feita alguém falar o seguinte: fulano foi dormir e quando acordou estava morto. Quando acordou estava morto. Nunca vi isso. Acordar está morto, né? Nós abrimos nossos olhos diante de Deus, mas quando acordou estava morto. Então, nós não podemos falar assim: olha, amanhã, com certeza, com toda certeza, eu amanhecerei e sairei para o meu trabalho. Vou acordar e vou sair para a minha faculdade. Vou acordar e vou sair para fazer as minhas compras. Nós não temos essa certeza. Então, o que é ter uma vida segura espiritualmente? E eu passo também essa pergunta a você: você tem uma vida espiritual segura? Como que está a sua vida espiritual? Se o Senhor Deus chamasse você neste momento ou nesta noite, não estou colocando nenhum terror, não estou colocando aqui nenhuma uma visão, uma palavra de terror para vocês, mas isso pode acontecer. Se o Senhor te chamasse nesta noite, amanhã pela manhã, como que você estaria diante do Senhor? Como que você se apresentaria diante do Senhor? E este salmista, o salmista aqui, ele faz uma colocação sobre a segurança.
E neste outro slide nos diz assim, o salmista diz que aquele que habita no abrigo, na presença do Onipotente, passa a noite, ou entre parênteses, descansa à sombra do Todo-Poderoso, tem segurança. Existe uma outra tradução, mas aqui eu coloquei, o salmista diz que aquele que habita no abrigo, na presença do Onipotente, e passa a noite, ou descansa à sombra do Todo-Poderoso, tem segurança. A partir do momento que eu coloco esse ser na minha vida, esse Senhor na minha vida, e eu me coloco à disposição deste Senhor, eu passo a ter segurança. Eu posso falar, vou fechar os olhos, vou dormir, mas amanhã, se Deus me chamar, ou tiver me levado, eu sei perfeitamente onde eu estarei. É esta a segurança que o Senhor Deus quer dar a cada um de nós. E é esta a segurança que o salmista coloca aqui neste Salmo de número 91. A segurança daquele que se refugia em Deus. Você tem buscado refúgio em Deus? Ou tem buscado refúgio em outras coisas? Naquilo que te dá prazer? Ter segurança é colocar a sua vida sob a proteção de Deus. Ter segurança é colocar a sua vida sob a proteção de Deus. Deixar que o Senhor Deus, Ele te proteja em todos os momentos. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu necessito de Ti. Senhor, Tu sabes o quanto eu sou carente de Ti. Então ter segurança é colocar a sua vida sob a proteção de Deus. Senhor, proteja a minha vida. Proteja a minha família. Proteja os meus filhos, proteja o meu lar, proteja o meu serviço, meu trabalho, minha ida, minha volta. É pedir a proteção de Deus sobre a sua vida. Não existem lugares neutros onde não há a influência espiritual. Não existe lugar neutro onde não haja ou não há influência espiritual. Tudo que acontece em nossas vidas, tudo, pode ter a ação permissiva de Deus, algo de ruim, pode ter a ação permissiva de Deus e o inimigo dar um toque na sua vida, dar um toque ali no teu casamento, dar um toque na tua vida profissional, com a ação permissiva de Deus. Mas quando você está firmado no Senhor, o Senhor fala assim, pode mexer em tudo, menos na alma do meu servo, conforme falou para Jó, a respeito de Jó. Os perigos que você enfrenta diariamente. Quais são os perigos que você enfrenta diariamente? Armadilhas, roubo. Às vezes nós somos assim, livres, ou somos assim, como poderia dizer aos irmãos, nós somos guardados pelo Senhor no momento de um assalto. Você nem sabe que seria assaltado e Deus te livra. Deus te livra. De repente o assaltante passou ao seu lado e livrou, Deus livrou você daquele momento. Deus pode te livrar também das doenças, das enfermidades. Deus pode, tem condições de te livrar. Quantas pessoas que já faz parte desta igreja, que Deus já livrou de doenças. A vontade dele se cumpre em nossas vidas. Vou livrar o meu servo, estarei livrando a minha serva, para a honra e glória do nome dele. Vou livrar o meu servo, vou livrar a minha serva. Desastres naturais, acidente automobilístico ou no transporte que você vai para o trabalho. Quantas vezes você já perdeu aquele ônibus, aquele trem, aquele metrô, e você fala, perdi aquele trem, perdi aquele ônibus, cheguei atrasado. Mas não, de repente é Deus impedindo que você estivesse naquele transporte, porque Ele estava guardando, reservando, resguardando a sua vida. Maldade também, são os perigos que podemos enfrentar diariamente. Quantas maldades! Hoje em dia existem tantas maldades. Para ser sincero aos irmãos, eu não paro para assistir mais um telejornal. Há tempo que eu não assisto telejornal. Há tempo, porque se você der um furo na tela da televisão, de repente pode escorrer sangue. Não traz nenhuma notícia boa. É só notícias ruins, notícias péssimas. Opressões. Essas opressões podem ser externas, como podem ser internas também. Nós podemos sofrer opressões lá
de fora, mas também de dentro da igreja, de dentro da família. Mas Deus nos ajuda, nos ampara, nos dá proteção, nos faz repensar. Ele trabalha na nossa mente, ou nos faz pensar a respeito daquilo que está acontecendo, para que a nossa mente não fique confusa e nós possamos carregar, de repente, falamos na psicologia, de uma falsa culpa, algo que você não foi o culpado para que aquilo acontecesse. E quantas pessoas carregam uma falsa culpa? Isso aconteceu na minha vida. É uma falsa culpa. E se você não teve uma participação direta, aconteceu contigo. Então Deus, ele quer livrar também dessas opressões, das injustiças. A injustiça no setor de trabalho, a injustiça nas escolas. Quantas injustiças nós sofremos? Às vezes até dentro da própria igreja sofremos injustiças. Mas só que o Senhor Deus, ele quer trabalhar como aquele que nos dá a segurança 10, a segurança 1000, nos livrando de todas essas situações. Mas para que Deus possa agir, é necessário que eu me mova. Deus age com quem se move, Deus move com quem se move. Eu preciso me colocar à disposição deste Deus, eu preciso estar diante deste Deus e falar assim: embora nós não conseguimos ver Deus, nem Adão chegou a vê-lo antes de pecar, mas nós podemos sentir a presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque os perigos estão diante de nós diariamente. Diariamente, irmãos. Nós não estamos ainda no céu, nós estamos na terra. Estamos na terra. E muitas coisas podem acontecer. Podem acontecer. Mas só que nós temos a proteção do nosso Deus. E esta proteção, ela é estendida a todas as pessoas, não apenas aos cristãos, mas todos aqueles que querem aceitar o seu Filho como o único e suficiente Salvador. A partir do momento que eu abro o meu coração e entrego a minha vida ao Senhor: Senhor, eu estou de volta, Senhor, eu quero fazer parte desta grande família, eu não quero mais frequentar a igreja, eu quero pertencer a esta família. A tua vida começa a ser transformada, começa a ser mudada. Separei alguns pontos aqui para nós meditarmos, para nós pensarmos. Quando Deus torna a sua vida segura, você vence todo o medo. Quando Deus torna a sua vida segura, você vence todo o medo. E é justamente isso que o versículo de número 3 do Salmo 91 nos fala: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então eu não preciso ter medo, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esta proteção, ela é confirmada pelo nosso Deus. Eu não preciso esperar, será que Ele vai me proteger? Não, está escrito que Ele nos protegerá, Ele estará nos guardando, nos protegendo. O Salmo ainda 91, versículo de número 5, nos diz também assim: ó, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Quantas coisas têm ocorrido em nossas vidas que nos trazem um certo temor e tremor. Quantas coisas. Mas só que não te assustarás do terror noturno. Por quê? Porque eu tenho essa segurança em Deus. Deus está tomando conta de mim, Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando do meu trabalho, Deus está cuidando de tudo quanto é meu. Enquanto o inimigo, ele quer tirar tantas coisas que nós temos, porque está muito difícil. Está muito difícil vivermos agora nesses momentos. Porque o inimigo está atacando todas as flechas, tudo quanto ele pode fazer com a ação permissiva de Deus, ele está fazendo, ele está lançando sobre os nossos filhos, sobre a família, no nosso trabalho, sobre a igreja, e muitos ficam apavorados com o que está acontecendo. Mas esse ataque dele, assim, com grande força, é porque ele sabe que o momento dele já está acabando, porque Jesus Cristo já está voltando. Então ele está jogando todas as cartas para poder nos pressionar, para fazer com que a igreja dele recue. Mas só que pelo contrário, nós estamos avançando.
Ele que está recuando, porque sabe que Jesus está prestes a voltar. E para ele não tem mais jeito. Para ele não existe mais solução. Para ele não tem salvação. Então ele está fazendo de tudo para aterrorizar a cada um de nós. Pastor, a cada dia que passa está ficando difícil. Ficando difícil para quem? Para você não. É para ele que o momento dele está chegando. Porque Jesus está voltando para nos levar para os céus. Viver sempre foi perigoso. Viver sempre foi perigoso. Algumas pessoas dizem, naquele tempo não era tão perigoso assim. Desde o momento que a raça humana virou as costas para Deus, viver passou a ser um risco. Desde o momento que a raça humana virou as costas para Deus, viver passou um risco. E de repente você fala assim, eu nunca virei as costas para Deus. A partir do momento em que você não reconhece o sacrifício vicário, o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, você virou as costas para Deus. Porque foi Ele que enviou o Filho dele para trazer a salvação para todos nós. Não a nós que estamos aqui dentro apenas, mas para todo o mundo. Porém, nem todo mundo quer receber o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador para trazer segurança na sua vida. Quando Deus torna a sua vida segura, você recebe proteção contra todo o mal. Versículo de número 10 nos diz desta forma: você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Você será protegido, não é o pastor que está falando, está escrito, está na Bíblia. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas que se levantam contra você serão punidas por Deus. Pode esperar, pode ficar tranquilo, irmãos. Pode ficar tranquilo. Às vezes algumas pessoas se assustam quando eu digo o seguinte: ninguém consegue me aborrecer sem o meu consentimento. Pode fazer o que quiser contra mim, falar o que quiser contra a minha pessoa, mas só eu que me permito ficar aborrecido. Porque aquela pessoa que se levanta contra você, que é servo do Senhor, essa pessoa vai colher os frutos que ela está plantando. Então você será protegido e de longe verás os ímpios serem punidos. Todas as pessoas que se levantarem contra você vão passar pelo crivo de Deus, vão passar não pela aprovação de Deus, mas pela visão de Deus em relação àquilo que estão fazendo contra você. Uma vez que você está coberto, uma vez que você está seguro, está sob a sombra desse onipotente, que eu me coloco à disposição dele, o mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará na sua porta, não passará na sua porta. Eu lembro, esse é o versículo de número 10, eu lembro que quando o anjo da morte estava para passar sobre o povo, enquanto estavam ali no Egito, que eles passaram o sangue no umbral da porta, e enquanto estava o sangue no umbral da porta, ali naquelas casas, o anjo da morte não passava. E aqui justamente o salmista está falando: a iniquidade não passará na sua porta, porque você estará protegido pelo Senhor. O Senhor Deus estará protegendo a tua casa, o Senhor Deus estará protegendo a tua família, o Senhor Deus estará protegendo a sua vida. Então, queridos, eu tenho que ficar tranquilo, deixe as coisas acontecerem, porque é normal o que está acontecendo. Não existe assim nada que Deus não esteja no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Você será protegido e de longe verás os ímpios serem punidos. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará na sua porta. Que promessa maravilhosa e que eu preciso entender e aceitar. Ainda no versículo de número 10, o Senhor ainda continua falando: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Naqueles dias poderíamos falar tenda, mas praga nenhuma chegará à tua casa, porque Deus estará protegendo você, a partir do momento que eu faço uma entrega total a esse Deus. Mas se eu fizer uma entrega, desculpa o termo, chulo, meia boca,
Isso vai acontecer, pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua casa. Então nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Praga nenhuma vai acontecer na sua casa, porque você está sendo guardado pelo nosso Deus, está sendo protegido pelo nosso Deus, bem conforme o salmista fala aqui, segurança daquele que se refugia em Deus. Busque refúgio em Deus. A cada dia busque esse refúgio, a cada dia busque, faça uma procura, ou faça uma entrega para que Deus possa trabalhar na sua vida, e Ele quer trabalhar na sua vida. Mas para que Ele possa trabalhar na sua vida, para que Ele possa trabalhar na sua família, é necessário que você aceite essa proposta do Senhor. Eu quero trabalhar na sua vida, eu quero trabalhar na sua família, eu quero trabalhar no teu emprego, eu quero trabalhar nos teus negócios. Mas tem que haver uma entrega total. Não existe uma entrega de 90%, não existe uma entrega de 95%. Ou você faz uma entrega da tua vida ao Senhor, ou então você não faz. Estar visitando a igreja, isso não assina, não carimba o teu passaporte para estar isento de todas essas coisas, pelo fato de estar visitando. Mas a partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, algumas coisas podem acontecer, mas com a ação permissiva dele. Jó, pegando novamente o gancho aqui de Jó, Jó perdeu praticamente tudo quanto ele tinha. Deus permitiu, mas depois ele recuperou tudo novamente, irmãos. Recuperou tudo novamente. Deus permitiu que o inimigo fizesse aquela arruaça na vida dele. E às vezes algumas coisas podem estar até acontecendo na sua vida, mas se você estiver firmado no Senhor, Ele te dá essa segurança de trazer tudo de volta. O Ministério de Louvor algumas vezes cantou aqui na frente, quero de volta o que é meu. E a partir do momento que eu faço essa entrega ao Senhor da minha vida, da minha família, o Senhor começa a restituir, a trazer de volta algumas coisas que nós já perdemos, algumas coisas que já ficaram para trás. A própria segurança, o Senhor traz segurança para cada um de nós, porque Ele olha dos altos céus e vê a sinceridade do seu coração, a sinceridade do coração. A sinceridade do coração não apenas dos que estão aqui dentro, que deveria ser 100% sincero, mas infelizmente não são 100% sinceros. Porque algumas coisas acontecem pelos bastidores, e aí não chega ao conhecimento do líder A, do líder B, do líder C. Mas deveria haver essa sinceridade. Então, o que acontece? Deus está querendo proteger você até dessas pessoas que querem puxar o teu tapete. Deus está protegendo e dá segurança a você até desses ventos de doutrina que as pessoas se deixam levar. E por você estar firmado na rocha, você não sai de uma igreja estruturada para esses ventos de doutrina. Dando continuidade no terceiro ponto, quando Deus torna a sua vida segura, você vence as batalhas pessoais e espirituais confiando nele. Olha só que maravilha. Vence as batalhas pessoais e espirituais confiando em quem? Em você? Não. Confiando nele. E permitindo que Ele haja na sua vida, que Ele possa trabalhar e agir plenamente na sua vida. Você é capaz de vencer essas batalhas pessoais e espirituais também. Que a nossa batalha é contra a carne, contra o espírito, contra as potestades. Então existe uma batalha constante. Mas quando eu estou sob a proteção de Deus, eu consigo vencer. Nós conseguimos vencer. A própria palavra nos diz, alguns pegam essa palavra isoladamente, mas a própria palavra nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Mas eu não posso pegar essa palavra isoladamente, falar que em Cristo somos mais do que vencedores e ter uma vida, não vou dizer relapsa, mas uma vida que não é de uma entrega total ao Senhor Jesus. Falei um pouco na parte da manhã a respeito dessa expressão tão antiga que fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Falei na parte da manhã sobre isso também. Mas só que
é uma regra de fé. Mas e a prática? E a prática? Eu confio no Senhor, na fé. Mas e a prática? E a prática? Então eu não posso levar ao pé da letra se eu não estou vivendo isto. Se eu não estou fazendo tudo quanto o Senhor Deus tem me orientado a fazer. A Bíblia verdadeiramente é a nossa ferramenta de fé e de prática. É um instrumento de fé e prática. Eu fiz até menção da bússola na parte da manhã. Do que adianta você ter uma bússola na mão, mas você não saber trabalhar com a bússola? Ela manda você ir para um local e você vai para um outro local. De nada adianta. A mesma coisa não adianta você... Não, estou frequentando a igreja, não estou indo na igreja tal, eu tenho uma Bíblia em casa, a Bíblia fica aberta no painel do meu carro. Mas se você está sem direção, você não tomou um posicionamento diante de Deus. No versículo de número 11 desse mesmo salmo, fala assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Já pararam para analisar isso aqui, irmãos? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. A respeito de quem? A respeito de cada um de nós. Para te guardar em todos os seus caminhos, os teus caminhos. Você não está andando aí pela rua, livre, leve e solto, sem que não haja a presença de Deus, Deus esteja agindo sobre a sua vida. Ele está agindo sobre nossas vidas. Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está cuidando de cada um de nós. E dará ordem aos anjos a teu respeito, para cuidar de você, cuidar da tua casa. Mais uma vez, por isso que o salmista coloca aqui a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Eu tenho que buscar esse refúgio em Deus, essa segurança em Deus. Colocar a minha vida nas mãos deste Deus. Na luta contra a oposição e a opressão maligna, conte com a defesa de Deus. É impossível vencer lutas espirituais com armas humanas. É impossível vencer lutas espirituais com armas humanas. O inimigo está querendo atacar, o inimigo está fazendo de tudo para nos derrubar. Não, mas porque eu tenho lá minha oração predileta, até já decorei, tenho escrito aqui a minha oração, e pela minha religiosidade, eu sou uma pessoa religiosa, a religiosidade não vai salvar você de nada. A sua religiosidade não vai salvar você de nada. O apóstolo Paulo, ele era religioso, ou Saulo, ele era religioso, mas depois que ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, tudo mudou na vida dele. Não tinha como combater nessa batalha carnal, vamos dizer assim, sem as armas espirituais. Eu preciso entender que eu dependo de Deus. Você precisa entender que você depende de Deus. Nós não conseguimos vencer nenhuma batalha porque somos fortes, porque somos exegetas, somos conhecedores, somos sabedores, detentores do saber. Não funciona assim. Não funciona deste jeito. Mas funciona a partir do momento que eu coloco a minha vida diante do Senhor Deus. É impossível vencer lutas espirituais com armas humanas. É Ele que batalha por cada um de nós. É Ele que luta por nós. Você está em oração, você está jejuando, você está lendo a palavra, você está buscando uma busca incessante, crescente deste Deus, e Ele está observando isso, e por isso que Ele está agindo e quer agir em nossas vidas. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo. E quando eu não faço nada, como que Deus vai agir? De que maneira Deus vai agir? Você decide pela proteção de Deus para o seu dia a dia? É uma outra pergunta que coloco aqui para cada um de nós pensarmos, para analisarmos. Você decide pela proteção de Deus para o seu dia a dia? Então tens essa promessa, porque o próprio Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas vinde a mim.
não é ficar onde eu estou. Senhor, resolva essa questão. Senhor, resolva esse problema. As pessoas que quiseram ser curadas pelo Senhor Jesus foram até Jesus e clamaram a Jesus, pediram a Jesus. É algo que às vezes nós paramos e começamos a analisar quando aquele cego pede a Jesus que o curasse. Jesus fala para ele: o que quer que eu te faça? Será que Jesus não sabia que aquele homem era cego? Sabia perfeitamente. Mas era necessário que aquele homem verbalizasse, falasse o que ele estava precisando naquele momento. E do que você precisa neste momento? Você precisa colocar diante de Deus: se eu estou precisando disto e mais disto e mais disto, e sozinho eu não estou conseguindo vencer, Senhor. E aí, se você entende esse querer de Deus na sua vida, esse agir de Deus na tua vida, tem esta promessa na tua vida: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou talvez algumas pessoas que se encontram no nosso meio nesta noite, já chorou várias vezes pela madrugada. Por quê? Por um momento aflitivo na vida, na família. E é algo que eu às vezes falo aqui na igreja, mas vale a pena sempre repetir: só a fronha do seu travesseiro sabe quantas lágrimas você já derramou. Só a fronha do seu travesseiro sabe quantas lágrimas você já derramou por estar sofrendo. E por que dar um espaço ainda neste sofrimento? Por que continuar nesse estilo de vida se o Senhor Jesus fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você. Não é algo assim histórico, não é nenhuma fantasia. São promessas divinas, são promessas espirituais. E se Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre, irmãos. Quantos de nós aqui, partindo aqui do púlpito até lá na porta, muitos não nasceram num lar evangélico e tinham uma vida do avesso, mas Deus transformou a nossa vida, as nossas vidas. Houve uma mudança em nossas vidas, porque houve uma entrega, uma confiança nesse Deus. E esse Deus começou a agir em nossas vidas. E hoje nós alcançamos um lugar dentro, um espaço dentro do reino de Deus, porque nós permitimos que Deus trabalhasse na nossa vida. E aí Ele trouxe segurança para cada um de nós. Um outro fator também: quando Deus torna a sua vida segura, você tem uma vida terrena plena e uma vida eterna garantida. Jesus mesmo menciona: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando Deus torna a sua vida segura, você tem uma vida terrena plena, uma vida tranquila e uma vida eterna garantida. E essa vida eterna começa aqui. Não é assim: depois que eu fechar os olhos eu teria vida eterna. Não, essa vida eterna começa aqui. Mas para que tal aconteça, é necessário que eu entenda perfeitamente quais são os planos de Deus para a minha vida. E o plano de Deus para a sua vida são os melhores. São os melhores. Só deixamos que algumas coisas aconteçam quando passa desapercebido por nós. Aí acontece alguma coisa ruim. Mas a partir do momento que eu entendo, quando entendo que a minha vida está segura nas mãos de Deus, você tem uma vida terrena plena, na tranquilidade, nada te abala. Você vai deitar, você vai dormir. A própria palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, meu querido. A alegria vem ao amanhecer. Você de repente pode estar passando por uma longa noite. Sabe aquela noite que você não consegue dormir, que você fica acordada o tempo todo, querendo se conciliar no sono, mas você não consegue dormir, e a noite fica muito longa. De repente isso que está te afligindo já vem num longo período. Mas Deus está falando através da palavra dele: olha, está chegando alegria para você, está chegando refrigério para a sua vida. Estou trazendo a paz para o teu coração. Basta eu confiar, basta você confiar neste Deus. Então,
quando Deus torna a sua vida segura, você tem uma vida terrena plena, você fica tranquilo, sabe que Deus está no controle de todas as coisas, tem uma vida terrena plena. Veja só o que aconteceu com Davi. Absalão, seu filho, usurpou, ou melhor, quis usurpar o trono do pai, o lugar do pai. O que Davi fez? Mandou prender Absalão, mandou matar Absalão? Não. Porque Davi sabia plenamente o que Deus tinha para a vida dele, que Deus já havia prometido a ele, que Deus já tinha realizado na vida dele. Então ele não se preocupou, deixou que Absalão fizesse o que quisesse, o que queria fazer. Qual foi o final de Absalão? Ficou preso numa árvore, morreu. E aquele pai, o que aquele pai falou? Absalão, Absalão. Aquele pai chorou por causa daquele filho, porque o pai sabia, tinha consciência, Davi sabia que Deus o havia levantado para reinar em Israel. E você precisa ter a plena consciência que Deus te levantou para reinar também. Tem grandes coisas para você, não é palavra do pastor, mas na palavra de Deus. E tem grandes coisas a realizar, a serem feitas na sua vida. Tem grandes coisas, mas eu preciso dessa entrega. Eu preciso, sabe, eu tenho segurança naquele que cuida de mim. Tenho uma vida plena e uma vida eterna garantida. Não gostaria de mencionar, mas estive há pouco tempo em um sepultamento. Eu estive fazendo essa pergunta: vocês que aqui estão, vocês têm garantia da segurança de vocês pós-morte? E a mesma pergunta eu quero trazer para vocês nesta noite, para alguns nesta noite. Você tem garantia de uma vida eterna? Você tem a garantia? Você de repente vai falar: eu tenho a garantia. Quem te dá esta garantia? Quem te deu esta garantia? Só quem pode te dar essa garantia é o Filho de Deus. Somente Ele, mais ninguém. Eu sei que queremos ter uma vida de segurança, sabe? Mas só buscando refúgio em Deus. No versículo de número 16 ainda nos fala: saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus tem coisas assim, sabe, tão profundas na palavra dele, que às vezes fica até difícil de se falar, de entender o quanto este Deus nos ama, o quanto Ele quer fazer por cada uma criatura na face da terra. Mas nem todas as suas criaturas entendem esse grande e imenso amor de Deus. Mas eu glorifico a Deus por você que já tomou essa posição de buscar refúgio em Deus. Se eu estou trabalhando, igual eu falei no início, se eu estou trabalhando, estou sendo refugiado, estou sendo guardado. Estou buscando refúgio neste Deus maravilhoso, porque eu estou trabalhando. E quando eu trabalho dentro do reino de Deus, quando sou uma pessoa que estou à disposição deste Deus maravilhoso, eu começo a trabalhar dentro deste reino. E cada vez que eu trabalho dentro do reino, Deus vai olhando para o nosso serviço e vai vendo o quanto o meu servo é aplicado na minha obra. Não conforme aquele funcionário que vai no setor de trabalho apenas para... Antigamente era marcar ponto, hoje em dia é passar o cartão, né? Você passa o cartão e você passa pela roleta. Mas antigamente, no tempo do irmão Simarley, no tempo do irmão Simarley, chegava naquele que botava o cartão assim, né? Puxava. Então, quantos funcionários, empregados, só querem receber o dinheiro no final do mês, não estão nem aí para o crescimento da empresa. Estão nem aí para o crescimento da empresa. Você acha que são bem vistos pela liderança daquela empresa? Não são bem vistos, porque estão sendo vigiados. Mesma coisa somos nós. Como que nós estamos levando a nossa vida? Só querendo bens materiais? Ou está havendo uma entrega total da nossa vida diante de Deus? Senhor, cuide da minha vida, cuide da minha família. E eu quero, Senhor, essa mudança na minha vida e na minha família.
Porque só Deus e você sabe o que está acontecendo na sua vida. Só Deus e você sabe o que está acontecendo na sua vida. Então por que ficar adiando, ficar protelando essas decisões? Ou essa decisão de buscar refúgio em Deus, meu querido? Alguns não fazem por vergonha. Vergonha de quê? Vergonha, de repente, está diante de Deus. E Deus fala assim: olha, você não tem condições de entrar no meu céu. Não tem condições. Isso que vai ser vergonhoso. Mas enquanto nós estivermos aqui na face da terra, Deus tem dado essa oportunidade a cada um de nós. Partindo para a conclusão desta palavra, alguns confiam-nos, que falam lá em Salmo 20, versículo de número 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Eterno, o nosso Deus. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Porque naquela época a confiança não havia um poder bélico conforme armas, conforme nós temos hoje. Arma de longo alcance. Então por isso que o salmista utiliza essa expressão aqui. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Eterno, o nosso Deus. Todos nós deveríamos falar isso. Eu confio somente no meu Deus. Somente no meu Deus. Todas as coisas que podem acontecer, eu sei que Deus está no controle. Todas as coisas que estão acontecendo, Deus está no controle. Mas busque refúgio. Fechando, João 14, versículo de número 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você está buscando um refúgio verdadeiro? Você está buscando segurança em Deus? Então, se você está buscando segurança em Deus, você tem que passar por Jesus primeiro. E passar por Jesus é entender o que Deus fez para que você alcançasse a salvação. Jesus fala: eu sou um caminho. Ele não fala isso. Ele fala: eu sou o caminho. O caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E aí ele, bem enfático, quando diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu gostaria que você refletisse nisso nesta noite. Que você não consegue chegar ao Pai a não ser por Jesus. Tem que passar por Jesus primeiro. Reconhecer o amor de Deus por intermédio do Senhor Jesus na sua vida. O sangue que foi derramado, conforme foi mencionado aqui no momento da ceia. O sangue que seria derramado deveria ser o nosso, porque nós somos pecadores e nós que merecíamos aquela cruz. Mas Jesus morreu por você, e algo que você já sabe perfeitamente. Mas se você sabe, por que não colocar em prática? Eu quero orar com você e orar por você nesta noite. E que você estivesse meditando, não pensando: pastor, eu fumo ainda. Pastor, eu bebo. Pastor, eu não sou casado. Eu vivo com uma pessoa, mas eu não sou casado. Isso é pecado. Deus não está olhando para a tua condição social, para a tua situação social, mas Ele está olhando para a tua situação espiritual. Espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, olha, eu tenho um vício, uma compulsão por certa, não sei qual a compulsão que você tem, mas Deus tem condições de retirar de você essa compulsão. Por isso que por esta coisa que você está fazendo de errado, Ele tem condições de fazer isto. Mas é necessário que você entenda e aceite. Vamos orar neste momento. O salmista, mais uma vez, a segurança daquele que se refugia em Deus. E Deus quer trazer segurança para a sua vida. Eu vou orar, estarei orando juntamente com a igreja. Eu não sou eu que quero, mas Deus gostaria imensamente que você tomasse uma decisão. Porque eu não posso
lhe oferecer salvação. Mas é você permitir que Deus fale ao teu coração, traga ao teu entendimento a necessidade de salvação. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, aqui nos encontramos mais uma noite. E sabemos do que és capaz de fazer por cada um de nós, que reconhecemos o sacrifício do seu Filho, ó Senhor Deus. Te louvamos, ó Senhor Deus, te agradecemos por todos os teus servos que já tomaram uma decisão, ó Senhor Deus. Mas sabemos, ó Senhor, que existem muitas ou várias pessoas que ainda não chegaram a esta conclusão, ó Senhor Deus. Não chegaram a este entendimento desta necessidade, ó Senhor Deus. Que estas pessoas, a partir de hoje, ó Senhor Deus, tomem uma decisão ao teu lado, ó Senhor Deus. Se são aqueles que estão afastados da tua casa, ó Senhor Deus, que voltem para ti nesta noite, ó Senhor Deus. Voltem para o convívio desta família nesta noite, da tua família nesta noite, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque nós sabemos que a igreja não é um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer, ó Senhor Deus. Faça com que essas pessoas venham fazer parte desta família, da tua família, ó Senhor Deus. Visite a cada uma delas neste momento, o sofrimento que elas estão passando, que elas possam colocar diante de ti, ó Senhor Deus, todos esses sofrimentos, todas essas dificuldades, com a certeza, com a convicção que tu irás, ó Senhor Deus, transformar, reverter, a partir do momento que possamos reconhecer, que venhamos a reconhecer a nossa necessidade, a nossa fragilidade longe de ti, ó Senhor Deus. Faça esta oração neste momento, ó Senhor Deus, te suplicando por todos aqueles que precisam, ó Senhor Deus, que estão ansiosos por uma melhora na vida, ó Senhor Deus, que queiram sair, ó Senhor Deus, desse naufrágio, ó Senhor Deus, vendo a vida naufragando a cada dia, a cada instante, ó Senhor Deus, destas noites mal dormidas, ó Senhor, desses sofrimentos de todos os dias, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas, porque a partir do momento que ela tomar uma decisão, ó Senhor Deus, ela pode ter a certeza desta mudança. Eu te agradeço confiado na tua palavra, ó Senhor Deus, nesta mudança, e em nome e por amor de Cristo Jesus, que eu te agradeço e te peço. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.